Olá, meu nome é Sheila Carminati, eu sou advogada fundadora do escritório Carminati Dangui Advogados e hoje eu vim conversar com vocês sobre algumas dúvidas gerais que os prestadores têm sobre licitações e essa relação que você acaba tendo com a administração pública depois da licitação, porque isso é o mais importante, se não tão importante quanto a licitação. Então vamos lá. Em primeiro lugar, uma dúvida que aparece bastante nas empresas que têm relação com a administração pública é se a administração pública pode reter o pagamento da empresa. Digamos que a empresa prestou todo o serviço para a administração pública, fez tudo o que era exigido dela, não teve problemas quanto a isso. No entanto, a administração pública, por algum descumprimento, por algum atraso, por algum problema que aconteceu, ela aplicou uma penalidade e nessa penalidade foi convertida em retenção do que era devido para a empresa. Muitas empresas se questionam: pode ser feito isso sem ser no judiciário, sem ser uma ordem judicial, né? E o que eu respondo para o cliente é: pode sim. Só que para chegar nesse ponto de ser retido um pagamento, existe todo um caminho, um processo administrativo a ser seguido, né? É importante que a empresa esteja prestando atenção se esse processo administrativo está sendo seguido, se está sendo feitas as coisas conforme a lei. Por isso que é bacana ter o apoio de um advogado que entende a respeito disso, para você verificar se está sendo feito da forma legal ou não. E evitar que aconteça uma situação dessas, porque no próprio processo administrativo, se você se defender bem, você pode evitar muitas situações dessa. Outra dúvida que acontece Sheila, eu tenho um contrato, mata de registro de preços, mas aquele preço que eu registrei já faz 8 meses, ele não reflete mais a realidade, eu não consigo mais cumprir isso. Eu quero um reequilíbrio de preços, um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato da ata de registro de preços. Não precisa ser uma ata de registro de preços, pode ser um contrato administrativo. Eu não consigo mais cumprir isso aqui. Como é que eu faço? É possível eu conversar isso com a administração pública? Eles estão sendo chatos, eles não estão aceitando minha justificativa, o que que eu faço? Então, em primeiro lugar, eu vou dizer que é possível, sim, você fazer isso administrativamente e que você tem meios para fazer isso. Também é um processo administrativo. Você vai fazer um pedido, você vai demonstrar documentalmente tudo que você está falando, você vai ter que demonstrar que os teus custos já estão superiores do que aquele valor, você vai ter que demonstrar por que o teu custo ficou maior do que o valor anteriormente fixado. Você vai ter que demonstrar que isso é uma situação imprevista e que não apenas imprevista, que ela era inevitável por você também. Então, uma vez você demonstrando esse passo a passo, que um especialista, um advogado, né, de direito administrativo pode te auxiliar, tem tudo para dar certo o seu pedido de reequilíbrio. Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro é de que se você basear o teu pedido somente na flutuação do câmbio, o seu pedido está fadado a ser rejeitado. Tem praticamente 100% de chance de ser rejeitado. Por quê? Porque a gente já tem isso pacificado, ou seja, uma coisa que todos os tribunais entendem do mesmo jeito, que apenas a flutuação do câmbio, isso é uma coisa comum, isso é uma coisa que acontece no mercado. Então, tem que ser previsto pelo prestador de serviço, tem que ser previsto pelo fornecedor. Nesse aspecto, não vai ser possível fundamentar o seu pedido somente nisso. Existem casos e casos, mas geralmente só isso não vai ser o suficiente. Outra coisa que perguntam aqui para mim, passando para uma pergunta mais simples aí, se eu sou uma empresa de pequeno porte ou uma empresa microempresa, né? Um MEI, uma ME, eu vou participar de uma licitação que é exclusiva para ME e EPP. Eu olhei aqui no edital e ela é exclusiva. Eu vou ter algum tipo de benefício? Nesse caso, não, porque não existe nenhum benefício entre MEI e EPP. Só existe benefício
dessas duas, né, desses dois tipos, perante empresas de grande porte ou de médio porte. Você não vai ter benefício com todas concorrer entre igual. Mas, se for para concorrer com empresas de um porte maior, né, de médio a grande porte, aí sim você vai se beneficiar de todos os benefícios que a Lei 123 traz ali para as ME e para as EPPs. Outra coisa que sempre me perguntam aqui, eu não posso fazer nada, mas e a administração pública? Ela está inadimplente, o que eu posso fazer? Eu tenho que ficar quieto, não posso fazer nada? Eu tenho que continuar prestando serviço? Eu posso entrar na justiça? Como é que funciona isso? Isso é injusto. Essa é uma visão muito compreensível da situação e realmente, quando você analisa dessa forma, você entende como uma situação injusta. No entanto, deve ser compreendido que a administração pública ela representa toda a coletividade e o particular ele representa só ele. Então é por isso que sempre vai ser dada uma certa prioridade para a administração pública, porque ela representa o interesse de todo mundo, inclusive daquele particular. Isso quer dizer que ela pode ficar sem pagar aquilo que ela deve, que ela pode ser inadimplente, que ela pode descumprir contratos à torto e à direito, como ela bem quiser? Não, não é esse o caso. Por quê? Até hoje, nós temos uma legislação, que é 8666, que prevê que até 3 meses aí, 90 dias, a administração pública pode continuar inadimplente sem cumprir um contrato e o contratado tem que continuar pagando a sua parte. Então, ele tem que continuar construindo, se for o caso, ele tem que fazer o que for necessário por parte dele no contrato, mesmo sem receber. Com o advento dessa nova lei de licitações, que é a 14.133, esse prazo vai reduzir. Então, depois de 2 meses sem receber, o prestador de serviço ou o fornecedor, ele já pode rescindir o contrato. Nesses casos, fica um pouco mais ágil para a empresa poder receber aquilo que é devido para ela. Mas aqui hoje precisa-se de 3 meses para ser recebido. Por fim, uma última dúvida que acontece muito é sobre as penalidades que são aplicadas, né? Então, as multas, declaração de inidoneidade, impedimento de licitar, isso é uma coisa que dá calafrios nas pessoas, nas empresas, né, que lidam com a administração pública, quando elas pensam que qualquer pequena coisa que elas façam pode gerar sanções. Não é exatamente bem assim, precisa-se de um processo administrativo, mas é algo que gera dúvida, que gera insegurança. E a principal dúvida é: existe um limite para isso, Sheila? Existe um limite para qual é a quantia da multa, ou um limite quanto à suspensão, quanto tempo eu vou ficar suspenso, um limite da declaração de inidoneidade? A administração tem um limite para isso? Eu respondo que sim, isso está previsto em lei. E o limite para a multa, por exemplo, é de 0,5% sobre o contrato até 30% do valor do contrato. Mais do que isso, a administração pública não vai poder aplicar. Mas, claro, é um valor muito considerável. Se você considerar um contrato aí de milhões, né, que envolve bens muitas vezes importados e que estão sendo trazidos para o Brasil para vender para a administração pública, isso pode gerar um prejuízo tremendo para a empresa. Por isso que é importante ter atenção ao contrato, ter atenção à confecção do contrato, ter atenção ao momento da licitação, né? Mas existe limite sim, é até no máximo 30%, e é importante que na aplicação dessa multa você tenha uma ajuda, um auxílio técnico para verificar se essa multa aplicada eventualmente a você foi feita de uma forma correta, primeiro, através de um processo administrativo, e se ela foi proporcional, porque muitas vezes o descumprimento contratual é mínimo e a aplicação da multa é máxima. Então, aí a gente já tem um confronto de princípios que deve ser analisado e que deve ser evitado.
E nas demais penalidades, Sheila, como é que funciona? Qual que é o limite da administração, então, já que você disse que ela tem limite? Nesses casos, a gente tem a suspensão, o impedimento do direito de licitar ou contratar com a administração. Todo mundo que lida com a administração já sabe que é no máximo de 2 anos. E agora a nova lei vem para esclarecer que esses 2 anos e esse impedimento é com a administração que aplicou a penalidade. Antes havia uma certa dúvida, agora não existe mais dúvida nenhuma. Já se sabe que é com a entidade que aplicou a penalidade. Então, se foi um órgão municipal, vai ser com aquele município. Não vai atingir licitações estaduais, não vai atingir licitações federais, é com aquele município que aplicou a sanção. E a declaração de inidoneidade, a diferença é que ela é para com todos os entes e órgãos da administração pública, mesmo que não sejam aqueles que aplicaram a penalidade. Por isso que essa é uma penalidade muito grave, que você não vai ver muito, porque é para casos assim, não num simples descumprimento, mas uma situação aí já de dolo, uma situação já mais complicada, difícil de defender, mas que tem direito ao contraditório, tem direito à defesa sim, inclusive se não for suficiente a administrativa, você pode se defender judicialmente depois. Essa penalidade ela tem um limite hoje de 5 anos. Ela vai passar a ter um limite de 6 anos, quando ficar vigente somente a lei nova 14.133, a partir do ano que vem. Então, é muito importante ficar atento a essas coisas, porque a gente sempre pensa que nada nunca vai acontecer conosco, até que acontece. Então, é importante se proteger. É melhor proteger do que depois ter que resolver uma situação depois que ela já aconteceu. Sai muito mais caro e demora muito mais tempo. Por fim, eu gostaria de falar com você sobre uma dúvida bônus aqui, uma dúvida extra, que é: em quais casos a minha proposta pode ser desclassificada? Eu fiz uma proposta lá, Sheila, e o pregoeiro daquela cidadezinha, ele é todo envolvido com o pessoal lá. Eu acho que ele estava fazendo alguma falcatrua, eu não sei o que está acontecendo. Será que ele estava certo de me desclassificar? Será que não? Então, assim, a lei nova, 14.133, de licitações e contratos administrativos, ela traz bem claro quais são as hipóteses de desclassificação. E essas hipóteses são vícios assim que são insanáveis, ou seja, problemas insanáveis, que você não seguiu o edital, que você não seguiu as especificações técnicas do edital, que a sua proposta está inexequível, ou seja, está num valor muito baixo, ou a sua proposta está num valor muito alto, está mais do que o valor que foi orçado, né, como máximo que a administração pública tem para gastar, só nesses casos em que você pode ser desclassificado. E sempre cabe recurso. Lembrando que eu já fiz um vídeo a respeito de recursos que tem aqui no meu canal. Acredito que no apanhado geral eu trouxe algumas dúvidas que acontecem muito aqui no escritório, que acontecem muito com os meus clientes, com as empresas que eu me relaciono, que lidam com administração pública. E pode ser a sua dúvida também. Em havendo qualquer coisa que eu possa ajudar mais ou tirar alguma dúvida, eu peço que comentem aqui embaixo e agradeço desde já se deixarem o seu like. Obrigada!